Olá, meus queridos amigos e amigas do Portal do José. O ministro Mandetta, agora ex-ministro. Nós temos motivos para comemorar ou temos motivos para lamentar? Será que os meios de comunicação estão tratando dessas questões no Brasil e fora do Brasil de forma correta, honesta? Ou será que tem filtros ideológicos, filtros que atendem interesses econômicos no meio dessa história toda? Se você chegou agora, se inscreva no Portal do José, dê o clique aqui, participe da nossa sala de bate-papos, porque os temas aqui você não vê em outros grandes meios de comunicação. É só você conferir, fique com a gente até o final, dê o joia e vamos embora. Gente, a julgar pela primeira declaração que eu acabei de ver do novo ministro da Saúde, disse ele, o senhor Nelson Teixe, ou Taixe, existe um alinhamento completo entre mim e o presidente, diz o novo ministro. Isso é um negócio sinistro. Isso não é para a gente comemorar. Porque o presidente da República ele é considerado um inimigo da humanidade pelas grandes sociedades que estão analisando o Brasil, os grandes meios de comunicação mundo afora. O presidente da República brasileira está indo na contramão da ciência, das orientações de médicos, enfim, colocando o Brasil numa rota de colisão com a morte. O que está sendo feito no Brasil é sempre uma inspiração do que está acontecendo nos Estados Unidos. Mas o que está acontecendo lá serve de inspiração para alguém? Vamos analisar aqui. Será que o governo americano, o Estado norte-americano, ele cuida dos seus cidadãos de forma digna? Será que há um respeito? O Estado pensa na sociedade, pensa de fato nos filhos da sua pátria? Esse aqui é o enterro que aconteceu, está acontecendo direto, numa ilha lá no estado de Nova York, que era uma penitenciária e que está sendo utilizada para enterros. E aí é bom a gente separar a expressão enterro da expressão sepultamento. Enterro é quando você coloca algum despojo, algum dejeto, você enterra algo indesejável, algo que está contaminando alguma coisa, né? Você enterra coisas. Seres humanos que têm dignidade, que têm família, que têm história, cada pessoa tem a sua particularidade, essas pessoas são sepultadas com o direito dos familiares se despedirem dessas pessoas, fazerem algum tipo de homenagem. É assim em todas as civilizações, desde os primórdios, desde os homens das cavernas. Esse é um momento importante, é um momento de despedida, de união de pessoas, de reflexão, enfim, da gente reconhecer a nossa humanidade. No entanto, o que nós estamos vendo aqui são pessoas empilhadas umas sobre as outras e simplesmente enterradas por essas pessoas aqui que são ex-detentos. E essa imagem aqui, ela esconde algumas reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu fui pesquisar por que isso estava acontecendo num país tão rico, num estado tão a meca do capitalismo mundial. Por que pessoas são enterradas como lixo, são tratadas sem a menor dignidade, não é? E aí eu descobri o seguinte, muitas das famílias dessas pessoas não vão aos hospitais reclamarem seus entes queridos porque têm medo das contas. Porque como, em regra, a rede é toda privada, o cara sabe que se chegar lá, ele vai retirar o corpo, mas ele vai ficar com uma dívida estratosférica. E se tem uma coisa que a cultura americana atua, né, de uma forma muito eficiente, é na cobrança de dívidas. Eles são imediatos, eles são enérgicos, eles são violentos, eles são autoritários quando o assunto é dinheiro. Então eles desalojam pessoas, eles retiram bens. Isso tudo vocês podem ver em vários filmes americanos, enfim. As relações quando envolvem o dinheiro, elas estão sempre numa situação de superioridade em relação aos seres humanos. Então são essas coisas que são as piores da sociedade norte-americana que muitos brasileiros, muitas pessoas do terceiro mundo se ufanam, se ajoelham e ficam querendo que nós façamos a reprodução, né? Então teve essa coisa aí, eu fui ver também uma outra matéria sobre esses enterros, e eu cheguei a uma matéria aqui da BBC de Londres que estava falando também do recorde de morte lá nos Estados Unidos. Enquanto eles faziam a matéria, eu estou cortando o áudio aqui, eles estavam mostrando essa cena, eu não estava entendendo muito, eles estavam falando, olha, subiu o número de mortos, papapá. E aí eu comecei a ver que na imagem tinha as pessoas circulando ali, carregando umas estruturas de madeira, uma série de containers, né? E um monte de caminhões frigoríficos, né?
Eu falei, ué, o que tem a ver a matéria? Daqui a pouco você vai vendo. Entra um caminhão com madeira reciclada, que são as madeiras para fazerem os caixotes de madeira, que depois serão pintados de branco, né? Para o enterro dessas pessoas que são simplesmente desovadas ali em valas comuns, né? Então isso escondeu, ou essa situação, ela não é colocada para nós de uma maneira muito transparente para que a gente reflita se esse é um modelo de sociedade a ser perseguido por países como o nosso, né? E aí, pesquisando também como outras nações estão lidando com o Covid, o combate à pandemia, eu recebi a sugestão de analisar o que estava acontecendo na Nova Zelândia como uma situação exemplar. Aí eu peguei a seguinte matéria, vamos lá. A Nova Zelândia vem conseguindo o que todos os países desejam: ver os números de novos casos de coronavírus caírem de forma drástica. A explicação para isso pode estar em uma estratégia considerada agressiva quando comparada com a de outros países. Bom, que estratégia agressiva seria essa da Nova Zelândia? Pô, eles fizeram lá o isolamento das fronteiras fácil, porque são duas grandes ilhas, né? Controlaram todas as pessoas que estavam chegando nos voos, fizeram a quarentena de todas as pessoas que chegavam lá, fizeram um distanciamento social, fizeram o cancelamento de uma série de atividades para diminuir a circulação de pessoas, ou seja, aumentaram o número de testagem em todos os neozelandeses, né? E estão controlando a história lá dentro do território deles, com 9 mortos até esse momento que eu estou gravando com vocês e 1.140 pessoas infectadas. Esses dados eles podem ser encontrados no site da Johns Hopkins University, que dá para a gente cotidianamente todo o ranking, né, do que está acontecendo lá. Então, esses são os números. Agora, a gente precisa ir lá na Nova Zelândia para descobrir o que está acontecendo? Será que outros países estão acontecendo coisas parecidas? Será que a gente tem alguma referência? E será que tem algum filtro ideológico em cima da abordagem dessa questão? Bom, aí eu fui estudar o que está acontecendo na Venezuela. Na Venezuela, eles no dia de ontem, eles fizeram uma desinfecção geral no país inteiro. E usaram lá desinfetante, enfim, tentaram fazer uma série de questões lá. E eles foram o primeiro país, ou foi o primeiro país, a fazer todo o protocolo da Organização Mundial da Saúde na América Latina, fechar as fronteiras, a mesma coisa que a Nova Zelândia. O que aconteceu? Eles têm o mesmo número de mortos da Nova Zelândia, só que tem um detalhe, eles têm 7 vezes mais a população da Nova Zelândia, e eles estão com um número bem menor de infectados. O presidente Maduro, que muita gente chama de ditador, né? Eu não vou entrar na questão interna de discutir a Venezuela, porque todos nós estamos contaminados pelo bombardeio que os meios de comunicação fazem o tempo todo. Meios de comunicação esse que tem as fontes de informação nas agências noticiosas da Europa e dos Estados Unidos, que tem interesses econômicos sobre a Venezuela. Isso todo mundo que tem um mínimo de sabedoria conhece, né? Eles não estão preocupados com direitos humanos na Venezuela, estão preocupados em roubar a Venezuela, como muitos estão aqui dentro do nosso país para esse mesmo fim, roubar o povo brasileiro, roubar a nossa soberania, as nossas riquezas e destruir todos os direitos sociais possíveis, né, para beneficiar esse sistema. Então, o presidente lá faz cotidianamente algumas convocações, algumas explicações do que está acontecendo, presta contas, e eu trouxe esse pedaço para vocês aqui. Una jornada que va a arrancar desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Miércoles 15 de abril. Então fazer uma jornada, fizeram, né? 10 da manhã até as 4 da tarde. Vamos a una misión, vamos a una jornada nacional de limpieza, desinfección y embellecimiento de Venezuela, pueblo por pueblo, comunidad por comunidad, casa por casa, ciudad por ciudad, Venezuela, bella, bella, bella. Vamos a... Gente, então o que acontece? Eles têm na Venezuela já há muito tempo um programa de médico de família. Então eles têm uma capilaridade, eles conseguem entrar em cada casa, cada bairro, em cada região, de uma forma muito mais articulada. Todos estão usando máscaras na Venezuela há muito tempo, eles estão conseguindo conter
o surto na Venezuela. Para a gente ter uma ideia de números, comparando com a Nova Zelândia, a Nova Zelândia tem uma população de 4,5 milhões de habitantes, 1.440 infectados com 9 mortos. A Venezuela tem uma população de 30 milhões de habitantes e 197 infectados e o mesmo número de mortos. Infelizmente, né, você não vai ver esse tipo de cobertura jornalística aqui no Brasil. A Venezuela é considerada o patinho feio, só tem coisas ruins para falar da Venezuela, o ditador, come cachorro, aquelas histórias todas, vai para Cuba, vai para Venezuela, vocês já conhecem, né? Mas vamos ver aqui um outro trecho do final, a avaliação que eles fizeram desse dia de desinfecção na Venezuela. Al 15 de abril, Venezuela já realizada 250.123 pruebas. Olha só, gente, eles fizeram 250.123 testagens, 123 mil testagens, né? É uma coisa muito grande se você comparar o tamanho da Venezuela, o tamanho a quantidade da população, né? O número da população, e o que está acontecendo aqui no Brasil, o que nos mostra que nós estamos muito mais indo na direção dos Estados Unidos do que indo na direção de um governo, ou de governos que tem uma preocupação concreta com a saúde dos seus povos, né? Vamos rumbo a 1 milhão de pruebas. Senhora vicepresidenta, tem que... Quer dizer, eles estão indo rumo a 1 milhão de testagens, né? Cumprir a ordem que di. Temos que conseguir por lo menos 10 milhões de testes para Venezuela. Com a ajuda da Organização Mundial. Então, quer dizer, a meta é chegar a 1/3 da população inteira, né? 10 milhões de testes, né? De la Salud, com a ajuda da Organização Pan-Americana da Saúde, com a ajuda da República Popular China, com a ajuda de Rússia, com a ajuda de Irã, com a ajuda de Cuba. Essa é a meta de mediano prazo. Então, gente, ele está mostrando com a ajuda da Organização Mundial da Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, o governo da China, o governo da Rússia, o governo do Irã, o governo de Cuba, eles estão conseguindo ali proteger o país deles em relação ao avanço da pandemia. Estão seguindo o mesmo modelo de países mais desenvolvidos lá na Ásia. A China fez isso, a Coreia do Sul está fazendo isso, o Japão está entrando nesse protocolo também, a Nova Zelândia, e o Brasil está na contramão, e olha só o que pode acontecer conosco. A gente ficar aqui com o Sul, a região da Argentina, que estão cuidando também dessa questão, usando os mesmos protocolos, estão contendo a pandemia. Na Venezuela, no norte, eles também estão contendo, e a gente ficar aqui entrincheirado com uma pátria que vai empilhar mortos para todos os lados. A questão, gente, não é nem mais de saber se o nosso presidente é um jegue mortífero, como eu coloquei no outro vídeo, né? Eu tentei respeitar o máximo que eu pude o presidente esses meses todos, mas não está dando. Extrapolou e o problema não é nem mais ele, né? O problema agora são as pessoas que estão no entorno dele. Que gente é essa? Que tipo de ser humano consegue estar próximo de uma figura como presidente da República e ter algum tipo de identidade e acreditar que esse homem é capaz de fazer alguma coisa positiva, né? Então, essas pessoas que ficam tentando ofender quem argumenta no campo político de alguma maneira, e no final a gente escuta sempre aquela frase, né? Comunista, por que você não vai para Cuba ou vai para Venezuela? Olha, eu sugeriria para essas pessoas usarem esse meu vídeo aqui, deixarem bem guardadinhos, porque lá na frente eles podem olhar para o Brasil e olhar para a Venezuela e exclamarem uma frase improvável: partiu Venezuela! Eles vão querer encontrar onde é que estão os voos mais próximos, as rodovias mais próximas, porque lá, com todos os defeitos, com todas as agressões, eles estão conseguindo salvar o povo venezuelano. Na Argentina, a mesma coisa. E aqui no Brasil, a gente tem um hospício no comando, fazendo todo tipo de maluquice, e agora com o novo ministro integralmente alinhado com o presidente da República, a gente tem que orar e torcer para o que pior não acontecer aqui no nosso país. Gente, eu fico por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo.